Você já teve a sensação de que algo está para acontecer, mas não sabe exatamente o que? Como se o ar ao seu redor estivesse mais denso, mais carregado de uma expectativa que você não consegue explicar? Foi assim que me senti naquela manhã, enquanto o barco deslizava pelas águas calmas do rio Amazonas. Eu tentei ignorar, rir de mim mesmo por ser tão paranoico, mas a verdade é que aquele sentimento persistiu durante toda a nossa viagem. Tudo começou como uma ideia meio maluca, dessas que você tem com os amigos depois de alguns copos de cerveja. Estávamos todos precisando de uma pausa da rotina, de uma fuga do caos de São Paulo. A cidade, com seu ritmo frenético e constante barulho, estava nos sufocando. A ideia de passar alguns dias pescando na Amazônia soava como a solução perfeita: ar puro, tranquilidade e, claro, a promessa de peixes grandes. Quando finalmente chegamos à Amazônia, foi como entrar em outro mundo. O calor úmido, a vastidão verde que parecia se estender infinitamente e a sensação de que estávamos tão longe de tudo. Era o tipo de lugar que você só vê em documentários, onde a natureza ainda é a dona absoluta de cada canto. Não havia sinal de civilização, e isso era exatamente o que procurávamos. O primeiro dia foi uma espécie de preparação. Conhecemos nosso guia local, um caboclo experiente chamado Seu João, que tinha passado a vida inteira navegando por aqueles rios. Ele era um homem de poucas palavras, mas sua presença inspirava confiança. Seu João nos ajudou a montar o acampamento e nos deu algumas instruções básicas sobre como lidar com o rio, os animais e, claro, os perigos da floresta. Ele nos advertiu sobre a fauna local, mas naquele momento seus avisos pareciam parte do folclore da região, histórias para assustar turistas desavisados. Na manhã do segundo dia, decidimos que era hora de explorar. Após um café da manhã reforçado, começamos a discutir a possibilidade de nos aventurarmos em um rio menor, um afluente mais estreito e remoto, onde acreditávamos que a pesca seria melhor. Era uma ideia ousada, mas todos nós estávamos animados. Queríamos aventura, algo para nos tirar da zona de conforto. E claro, quanto mais isolado o lugar, maior a chance de fisgarmos algo grande. Seu João parecia um pouco relutante, mas acabou concordando em nos levar até o afluente. Aquele rio é tranquilo, mas não é um lugar que os pescadores costumam ir, ele disse enquanto ajeitava o motor do barco. Tem muita história por lá, mas nada que vocês precisem se preocupar. Rimos, achando que ele estava apenas brincando. Histórias, lendas, pareciam coisa de filme. Estávamos ali para pescar, relaxar e talvez tirar algumas boas fotos para mostrar aos amigos quando voltássemos para São Paulo. Partimos em 3 barcos menores, com Seu João à frente, guiando-nos pelo labirinto de rios que cortam a Amazônia. O som do motor cortava o silêncio da manhã, enquanto a névoa ainda pairava sobre as águas. A floresta ao nosso redor parecia impenetrável, com árvores altas e folhagens densas bloqueando a luz do sol, deixando tudo em uma penumbra esverdeada. Conforme nos aprofundávamos no rio menor, a paisagem começou a mudar. As margens ficaram mais estreitas, e a vegetação parecia se fechar ao nosso redor, como se a floresta estivesse nos engolindo. O rio, antes largo e imponente, agora era uma corrente mais tranquila, mas cheia de curvas e áreas de águas rasas. O barulho do motor parecia ecoar nas árvores, e a sensação de estarmos isolados se intensificava. De repente, o som do motor pareceu diminuir, quase como se estivesse abafado por algo. Olhei para os outros e percebi que eles também estavam mais calados, menos descontraídos do que no início da viagem. Havia uma tensão no ar, uma inquietação que eu não conseguia identificar de onde vinha. Foi então que começamos a ouvir. No início era apenas um som distante, um ruído suave que se misturava com o barulho da água e o canto dos pássaros. Mas conforme avançávamos, o som ficou mais claro, algo que parecia um movimento na água, uma espécie de arrastar pesado, como se algo grande estivesse se movendo próximo às margens. Eu tentei ignorar, convencer a mim mesmo de que era apenas um peixe ou um galho caindo na água, mas o som era estranho, constante e parecia nos acompanhar. Vocês ouviram isso? Perguntei, tentando parecer casual, mas não conseguindo esconder completamente a preocupação na voz. Os outros apenas acenaram, todos com expressões sérias. Ninguém queria admitir, mas todos estavam começando a ficar nervosos. Seu João, que estava no barco à frente, virou-se para nós. Sua expressão era ilegível. Ele parecia estar pesando suas palavras antes de falar. A floresta tem seus segredos, disse ele quase como se estivesse falando consigo mesmo,
e tem coisas que vivem aqui que a gente prefere não encontrar. Eu senti um calafrio, não porque acreditasse em lendas ou histórias de terror, mas porque algo na voz de seu João me dizia que ele não estava brincando. E aquele som que agora parecia vir de todas as direções, como se estivéssemos cercados, não estava ajudando em nada. Tentando ignorar o crescente desconforto, continuamos a seguir em frente, mas o silêncio entre nós era quase palpável. O rio estava mais calmo do que nunca, e o ar ao nosso redor parecia pesado, sufocante. Eu podia sentir o suor escorrendo pela minha nuca, e não era apenas por causa do calor. Havia algo mais, algo que eu não conseguia identificar, mas que estava me deixando cada vez mais apreensivo. Finalmente chegamos a uma curva no rio onde decidimos parar para pescar. O lugar era perfeito, águas tranquilas, uma clareira na margem e uma vista da floresta que era ao mesmo tempo deslumbrante e intimidadora. Ancoramos os barcos e começamos a preparar o equipamento, tentando nos concentrar na pescaria e esquecer a estranha sensação que nos acompanhava. Mas mesmo enquanto lançávamos as linhas na água, eu não conseguia relaxar. Meu olhar continuava voltando para a floresta densa ao redor, esperando ver algo se mover entre as árvores. Os outros também estavam mais quietos do que o normal, como se estivessem sentindo a mesma coisa. Foi então que de repente o som voltou, mas dessa vez mais perto, muito mais perto. Era um ruído pesado, de algo grande se movendo pela água, e vinha direto na nossa direção. O coração disparou, e eu me virei para os outros, que estavam paralisados, olhando fixamente para o ponto onde o som parecia vir. A água ao redor dos barcos começou a ondular levemente, como se algo estivesse se aproximando por baixo. A tensão era insuportável, e todos ficamos imóveis, como se não soubéssemos o que fazer. Eu podia sentir o pânico começando a tomar conta de mim. Uma adrenalina que só cresce quando você sabe que está prestes a encarar algo muito, muito ruim. Antes que pudéssemos reagir, a água explodiu ao nosso lado, e um vulto enorme emergiu, levantando uma onda que balançou os barcos violentamente. Por um segundo, não consegui processar o que estava vendo, era grande demais, rápido demais. Mas quando a água começou a clarear, vi o que era. Um jacaré. Não um jacaré qualquer, mas um monstro. Um jacaré-açu gigantesco, maior do que qualquer coisa que eu já tinha visto na vida. Ele devia ter mais de 6 metros, com uma cabeça larga e poderosa que parecia capaz de destruir qualquer coisa que encontrasse pelo caminho. Seus olhos negros nos observavam com uma calma assustadora, como se soubesse que éramos presas fáceis, que não tínhamos para onde correr. "Todo mundo pro barco maior agora!" gritou seu João, a voz cheia de uma urgência que eu nunca tinha ouvido antes. Mas antes que pudéssemos nos mover, o jacaré investiu, sua cauda batendo na água com uma força que nos fez perder o equilíbrio. Um dos barcos virou com um impacto, jogando 2 dos nossos amigos na água. O pânico foi instantâneo, e eu só conseguia pensar em como tínhamos cometido um erro terrível ao vir até ali. A adrenalina tomou conta de mim, e de repente estávamos todos em movimento, tentando ajudar os que estavam na água, ao mesmo tempo em que lutávamos para manter os outros barcos flutuando. O jacaré estava lá, movendo-se rápido, suas mandíbulas abrindo e fechando, e eu sabia que, se não agíssemos rápido, alguém não sairia vivo daquela situação. A pesca, a tranquilidade da Amazônia, tudo isso desapareceu em um segundo, substituído pelo puro instinto de sobrevivência. E naquele momento, no meio do caos, eu finalmente entendi o que seu João quis dizer com as histórias daquele lugar. A Amazônia, com toda a sua beleza, também era implacável, e nós estávamos no meio de um pesadelo. O que aconteceu a seguir ainda me persegue, como se estivesse preso em um ciclo interminável de medo e adrenalina. Naquele momento, a Amazônia, com toda a sua majestade, deixou de ser um paraíso verdejante para se tornar um cenário de pesadelo, onde cada sombra podia esconder a morte. Quando o jacaré-açu emergiu das profundezas, o tempo pareceu parar. Aquela criatura colossal, com mais de 6 metros de puro músculo e poder, tinha olhos que brilhavam com uma inteligência fria e predatória. E naquele instante, soubemos que havíamos invadido o território dele. A água ao nosso redor, que antes era calma e pacífica, agora estava agitada, como se o rio em si estivesse respondendo à presença do predador. Eu não conseguia tirar os olhos da criatura, mas ao mesmo tempo sabia que precisava fazer algo, qualquer coisa, para salvar nossos amigos que haviam caído na água.
O barco deles virou tão rápido que não houve tempo para pensar. Tudo o que vi foi a lateral da embarcação se erguer no ar e, em seguida, a queda brutal. Eles gritaram, um som que parecia atravessar minha alma, um som de puro pânico. As mãos surgiram agarrando desesperadamente as bordas do barco virado, tentando se segurar, enquanto a correnteza os arrastava para mais perto do jacaré. Nós temos que tirá-los da água, gritei, mas o som da minha própria voz parecia distante, abafado pelo rugido do rio e pelo batimento ensurdecedor do meu coração. Os olhos do jacaré-açu continuavam fixos em nós, e eu podia sentir sua presença como uma pressão física no peito. Seu corpo se movia pela água de forma quase silenciosa, apenas o leve ondular que anunciava sua passagem. Parecia que o tempo se esticava, como se cada segundo durasse uma eternidade. Eu sabia que ele estava prestes a atacar, e não havia nada que pudéssemos fazer para detê-lo. O barco onde eu estava balançou violentamente quando tentamos nos aproximar dos nossos amigos na água. Seu João estava na popa, manobrando o motor com habilidade, mas até ele parecia estar lutando para manter o controle. Segurem-se, ele gritou, enquanto o barco virava bruscamente para evitar uma colisão com o barco virado. Eu me lancei para a lateral do nosso barco, estendendo o braço o mais longe que pude. Vem, agarra minha mão. Gritei para um dos meus amigos que estava se debatendo na água. Seu rosto estava pálido de medo, os olhos arregalados, e eu podia ver que ele estava à beira do pânico total. Ele tentou alcançar minha mão, mas o movimento brusco do barco fez com que ele perdesse o equilíbrio, caindo de volta na água com um som sufocado. Foi então que percebi. O jacaré estava se movendo mais rápido agora, sua cauda se agitando na água, criando ondulações que ameaçavam virar até o nosso barco. Eu senti o pânico subir pela minha espinha como uma chama gelada. Estávamos ficando sem tempo. Aproximei-me ainda mais da borda, inclinando-me perigosamente para fora, tentando alcançar meu amigo novamente. Finalmente, consegui agarrar sua mão, puxando-o com toda a força que consegui reunir. Ele estava molhado, pesado, e eu podia sentir meus músculos queimando com o esforço. Mas não podia desistir. Não ali, não agora. Com a ajuda dos outros, conseguimos puxá-lo para dentro do barco, mas ele estava em estado de choque, tremendo incontrolavelmente. O outro amigo, ainda na água, estava em pânico, tentando nadar para o barco enquanto o jacaré se aproximava. Seu rosto era uma máscara de terror puro, e seus braços batiam na água desordenadamente, como se tentasse afastar o inevitável. Pega ele! Pega ele! Alguém gritou, mas o som parecia distante, quase como se eu estivesse ouvindo debaixo d'água. Eu me lancei para frente mais uma vez, estendendo a mão, enquanto seu João tentava manobrar o barco para mais perto. Tudo ao nosso redor era um caos, a água em tumulto, os gritos, o motor rugindo enquanto lutava contra a correnteza. Finalmente, minhas mãos se fecharam ao redor do braço do meu amigo, e eu puxei com toda a força que tinha. Foi nesse momento que o jacaré atacou. Ele saiu da água com uma velocidade e força que nenhum de nós esperava, sua enorme boca aberta, revelando fileiras de dentes que pareciam lâminas afiadas. Eu vi tudo como se estivesse acontecendo em câmera lenta. A água explodindo ao redor dele, o brilho mortal em seus olhos, e a força esmagadora com que ele se lançou em direção ao nosso barco. Por um segundo, tudo o que pude pensar foi que estávamos perdidos. A criatura estava prestes a nos destruir, a nos arrastar para as profundezas do rio, e não havia nada que pudéssemos fazer para impedir. Mas, milagrosamente, o barco virou no último segundo, desviando do ataque, e a cabeça do jacaré passou raspando por nós, tão perto que eu podia sentir o cheiro forte e úmido que emanava de sua pele. Eu senti o barco balançar violentamente, quase virando com o impacto, mas de alguma forma conseguimos nos manter à tona. Meu amigo ainda estava pendurado na lateral do barco, e com um último esforço conseguimos puxá-lo para dentro. Ele estava pálido, seus olhos arregalados de terror, mas estava vivo. Todos nós estávamos. Mas o jacaré-açu não desistiu. Ele mergulhou de volta na água e começou a nos perseguir, sua cabeça surgindo e desaparecendo enquanto se aproximava cada vez mais. Era como se ele tivesse decidido que não sairíamos dali vivos. Seu João acelerou o motor e o barco disparou rio abaixo, a água espirrando ao nosso redor enquanto tentávamos escapar. O som do motor era ensurdecedor, mas eu só conseguia ouvir o batimento frenético do meu coração. Eu sabia que o barco não era rápido o suficiente para nos manter à frente por muito tempo. O jacaré era implacável,
movendo-se na água com uma graça mortal que contrastava com seu tamanho. Ele estava brincando conosco, nos desgastando antes de dar o golpe final. Olhei para os outros e todos estavam com a mesma expressão, uma mistura de medo e descrença. Nenhum de nós podia acreditar no que estava acontecendo. Viemos à Amazônia em busca de aventura, mas o que encontramos era o puro terror. Eu nunca havia me sentido tão vulnerável, tão impotente. O barco maior, que havíamos deixado ancorado no rio principal, parecia estar a quilômetros de distância. Cada segundo que passava, eu temia que o jacaré nos alcançasse, que ele se lançasse contra o barco novamente e dessa vez não errasse. A água continuava a se agitar ao nosso redor, e o som do animal se aproximando era como um tambor batendo, marcando os segundos até nossa possível destruição. De repente, senti uma batida forte debaixo do barco, seguida por uma segunda, mais poderosa. O jacaré estava tentando virar o barco, usando seu corpo maciço para nos jogar na água. Eu me segurei na borda com toda a força, enquanto o barco oscilava perigosamente. Meu estômago se revirou e, por um momento, achei que tudo acabaria ali. Mas então, do nada, seu João virou o barco bruscamente para a direita, desviando do caminho direto do jacaré. A manobra foi tão repentina que quase nos jogou na água, mas funcionou. O jacaré passou direto, perdendo sua chance de atacar. "Segura firme!" gritou seu João com a voz tensa, enquanto acelerava ainda mais o motor. Estávamos em uma corrida contra o tempo, e todos sabíamos disso. Finalmente avistei o barco maior ao longe, uma silhueta que parecia nossa única esperança. Mas o jacaré ainda estava nos seguindo, cada vez mais próximo, suas investidas na água criando ondas que ameaçavam nos jogar para fora. Eu não sei como conseguimos, mas de alguma forma chegamos ao barco maior. Seu João fez uma manobra incrível, trazendo nosso barco ao lado dele com uma precisão quase sobrenatural. "Sobe, rápido!" ele ordenou, e todos nós começamos a escalar, desesperados para o barco maior, lutando contra o pânico e a adrenalina. Quando finalmente subimos a bordo, o alívio foi quase esmagador, mas não houve tempo para descansar. O jacaré ainda estava lá, circulando o barco como um predador que não desistia de sua presa. Seu João correu para levantar a âncora, enquanto os outros tentavam nos proteger, preparados para qualquer eventualidade. A água ao redor estava agitada, mas o barco maior era mais robusto, mais estável, e começamos a nos afastar lentamente. Eu podia ver a cabeça do jacaré surgindo na superfície, seus olhos fixos em nós, mas ele não nos seguiu. Era como se ele soubesse que havia perdido a vantagem. Quando finalmente nos afastamos o suficiente, o jacaré desapareceu nas profundezas, como se nunca tivesse existido. Ficamos em silêncio por um longo tempo, apenas tentando processar o que havia acontecido. Todos estávamos exaustos, emocionalmente e fisicamente, mas estávamos vivos. E isso era um milagre. Ninguém falou muito no caminho de volta. O som do motor do barco era o único ruído que quebrava o silêncio. Eu me sentia como se tivesse passado por uma provação, uma experiência que nunca mais conseguiria esquecer. Aquela criatura colossal, com sua força e inteligência, havia nos mostrado o verdadeiro poder da natureza. E eu sabia, com uma certeza assustadora, que nunca mais olharia para a Amazônia, ou para qualquer outro lugar selvagem, da mesma forma. O pavor que senti naquele rio, a luta desesperada pela sobrevivência, tudo isso ficaria gravado em mim para sempre. E enquanto nos afastávamos, o coração ainda batendo forte, uma coisa era clara. O monstro que encontramos ali, naquele canto esquecido da Amazônia, era algo que ninguém, nem mesmo os mais corajosos, jamais deveria subestimar. À medida que nos afastávamos do local onde o jacaré-açu havia desaparecido nas profundezas do rio, senti um nó se formar em meu estômago, uma sensação incômoda de que aquilo ainda não havia terminado. Estávamos seguros por ora, no barco maior e mais resistente, mas o terror que havíamos experimentado continuava a pairar sobre nós como uma sombra. Ninguém ousava falar. O único som era o do motor do barco e o som das águas sendo cortadas pela proa, enquanto o céu começava a se tingir de um cinza ameaçador. Eu me sentei, tentando recuperar o fôlego, mas minhas mãos ainda tremiam. A visão do jacaré-açu, com seus olhos negros e calculistas, continuava a me assombrar. Fechei os olhos por um instante, esperando que as imagens desaparecessem, mas elas estavam gravadas em minha mente. Toda a violência do ataque, a maneira como ele quase nos destroçou, era algo que eu jamais esqueceria. Os outros também estavam abalados. Seu João, normalmente calmo e controlado,
Agora tinha um olhar sômbrio, sua mandíbula cerrada enquanto mantinha as mãos firmemente no leme. O silêncio entre nós era pesado, cheio de pensamentos não ditos, cada um de nós processando o que acabara de acontecer. Eu não conseguia parar de pensar em como tínhamos chegado tão perto da morte. E o pior de tudo, sabíamos que o jacaré ainda estava por aí, escondido nas profundezas, talvez nos observando, esperando por uma nova oportunidade. A Amazônia, que antes parecia tão acolhedora e majestosa, agora revelava seu lado mais sombrio e implacável. O que eu tinha visto e sentido naquela água me fez perceber como somos pequenos, frágeis diante das forças da natureza. O que foi aquilo? Finalmente, um dos meus amigos que estava mais afastado, ainda ofegante, quebrou o silêncio, sua voz carregada de medo e incredulidade. Como pode existir algo tão grande e tão feroz? Ninguém respondeu imediatamente. O medo ainda estava presente, e a pergunta pairou no ar, sem resposta. Eu sabia que o que ele queria dizer era o que todos estávamos pensando. Como algo assim pôde existir em um lugar que víamos como um refúgio, um paraíso selvagem, mas seguro? Finalmente seu João falou, sua voz grave e cheia de uma sabedoria que só anos de experiência na floresta poderiam trazer. Isso é a Amazônia, meus amigos, ele disse, sem tirar os olhos do rio à frente. Aqui vocês não são os donos de nada. Aqui a natureza é quem manda. Houve um silêncio respeitoso após suas palavras. Todos nós sabíamos que ele estava certo. Na cidade, éramos acostumados a estar no controle de tudo, mas ali no coração da floresta, éramos apenas mais uma parte de um ecossistema vasto e selvagem, e um ecossistema que não se importava se viveríamos ou morreríamos. O barco continuou a cortar o rio, mas o clima estava mudando rapidamente. Nuvens escuras se formavam no horizonte, e o vento começava a soprar com mais força. Eu podia sentir o cheiro da chuva no ar, misturado com a vegetação úmida ao redor. Estávamos a poucas horas de distância do acampamento, mas com o tempo fechando daquele jeito, sabíamos que a viagem de volta seria mais difícil do que o planejado. Começou a chover. Primeiro apenas algumas gotas grossas, mas logo a chuva aumentou, batendo forte contra a água e contra nós. Eu me abaixei, tentando me proteger, enquanto a chuva se transformava em uma tempestade. O céu estava completamente coberto, e o vento jogava o barco de um lado para o outro, criando ondas que faziam o casco ranger. O rio, que antes era calmo, agora estava agitado, quase furioso. Eu sabia que estávamos em apuros. A combinação da tempestade e do medo que ainda nos assombrava criava uma sensação de desespero crescente. Cada relâmpago que cruzava o céu iluminava brevemente a densa parede de árvores ao redor, fazendo sombras dançarem nas margens. E por um segundo, em cada relâmpago, eu me pegava olhando para a água, esperando ver aquele par de olhos negros novamente, esperando que o monstro emergisse das profundezas para nos atacar de novo. Precisamos sair do rio antes que a coisa piore, gritou seu João, lutando contra o vento e a chuva. Sua voz era quase levada pela tempestade, mas todos nós ouvimos a urgência nela. Vou tentar achar um lugar seguro para ancorar. O barco avançava lentamente agora, a força do rio e o vento jogando-nos contra o que parecia uma muralha invisível. Eu olhei para trás, para o rastro de água agitada que deixávamos, tentando ver se algo nos seguia. Minha mente estava em estado de alerta total, e a tempestade só aumentava minha paranoia. Cada onda que batia no barco fazia meu coração pular uma batida, e eu sabia que não era o único que se sentia assim. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, seu João avistou uma pequena enseada nas margens do rio, protegida por uma formação rochosa que oferecia algum abrigo contra a tempestade. Ele virou o barco com cuidado, lutando contra a correnteza, e conseguiu nos levar até a enseada. Eu quase caí de joelhos em alívio quando a âncora foi lançada, e o barco parou de se mover com a violência de antes. A tempestade ainda rugia acima de nós, mas pelo menos estávamos em um lugar mais seguro, abrigados do pior. Todos estavam encharcados e exaustos, os olhos arregalados de medo, mas vivos. Aquele lugar, no entanto, não oferecia conforto, apenas a chance de recuperar o fôlego antes de enfrentarmos a próxima etapa da jornada. O rio ao nosso redor estava escuro, as águas turvas e cheias de mistério. Sentados ali, protegidos apenas por uma estreita faixa de rocha e vegetação, o perigo parecia ainda maior. Eu sabia que não estávamos fora de perigo. O monstro ainda estava lá fora, em algum lugar nas profundezas, e a tempestade havia transformado o rio em seu território.
Não podemos ficar aqui por muito tempo, disse seu João, a voz grave. O rio vai subir com a chuva. Precisamos voltar ao acampamento antes que isso aconteça. Todos nós sabíamos que ele estava certo, mas a ideia de voltar para o rio era aterrorizante. Eu me sentia como um rato encurralado, sabendo que não tinha outra escolha a não ser seguir em frente, mesmo com o predador à espreita. Esperamos o que pareceu uma eternidade, até que a chuva finalmente começou a diminuir. O vento ainda soprava forte, mas a tempestade estava passando, e isso nos deu a coragem necessária para seguir em frente. Voltamos ao barco, cada um de nós lutando contra o medo que ainda estava presente. Seu João ligou o motor novamente e lentamente começamos a deixar a enseada. O rio ainda estava agitado, mas não tanto quanto antes. A noite começava a cair e a floresta ao nosso redor se transformava em sombras e silhuetas, um mundo de escuridão que só aumentava nossa sensação de isolamento. O barco avançava pelo rio, agora mais devagar e cautelosamente, todos de olhos bem abertos, escutando cada som, observando cada movimento na água. A tensão era palpável, e eu sabia que não éramos os únicos que estavam cientes do perigo. Parecia que até a floresta estava esperando, segurando a respiração junto conosco. Estávamos perto do acampamento, quase em segurança, quando o motor do barco começou a falhar. Era o pior cenário possível. Eu senti meu estômago se revirar de medo. Seu João lutava com o motor, tentando fazer com que ele voltasse a funcionar, mas os sons que ele fazia indicavam que algo estava muito errado. Por favor, não agora. Murmurei para mim mesmo, sabendo que estávamos em uma situação desesperadora. O barco começou a perder velocidade, e eu olhei para a água, esperando ver o que mais temia, o jacaré-açu pronto para atacar. Eu sabia que ele ainda estava por aí, e o silêncio pesado que caiu sobre o rio parecia confirmar isso. Meu coração batia forte, e cada segundo que passava sem que o motor voltasse a funcionar, aumentava minha paranoia. E então, de repente, ele apareceu. A água à nossa frente explodiu, e o enorme corpo do jacaré-açu surgiu, sua cabeça rompendo a superfície com uma força que fez o barco balançar violentamente. Seu João conseguiu ligar o motor no último segundo, e o barco avançou, mas o jacaré nos seguia, mais perto do que nunca. Eu vi o brilho dos olhos dele na escuridão, e algo dentro de mim se quebrou. Era um medo que eu nunca havia sentido antes, um medo primitivo, que me dizia que aquele monstro não nos deixaria escapar facilmente. Ele estava determinado, e nós éramos suas presas. Mas, milagrosamente, o barco acelerou novamente e começamos a nos afastar. O jacaré ainda nos seguiu por alguns metros, mas então, como se percebesse que sua presa estava fugindo, ele afundou de volta na água e desapareceu nas profundezas. Quando finalmente chegamos ao acampamento, estávamos exaustos, ensopados e em choque. Desembarcamos em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. A escuridão da noite nos envolvia, mas estávamos seguros, pelo menos por enquanto. Seu João, o último a sair do barco, olhou para o rio uma última vez antes de amarrar a embarcação com firmeza. Ele sabia, assim como todos nós, que tínhamos escapado por muito pouco. Naquela noite, enquanto tentávamos dormir nas redes do acampamento, o som da floresta ao nosso redor parecia mais ameaçador do que nunca. Eu fechei os olhos, mas tudo o que via eram aqueles olhos negros, o brilho mortal de um predador que não deveria existir em nossas piores imaginações. E então, naquele momento, soube que nunca mais voltaria a ver a Amazônia da mesma forma. O que vivia ali, naquela clareira remota, me mostrou que a natureza é tão bela quanto cruel, e que a vida selvagem guarda segredos que nós, humanos, não estamos preparados para desvendar. A Amazônia não era mais apenas uma floresta para mim. Era um lugar onde os monstros existem, e onde a luta pela sobrevivência pode se tornar uma realidade aterrorizante. E essa experiência, gravada em minha mente e alma, me acompanharia pelo resto da vida, lembrando-me sempre de que, por mais que tentemos, nunca seremos os verdadeiros senhores da natureza.